Vamos de notícia quentinha, porque na manhã de hoje, movimentações do Fortaleza. Já vem de semanas de chegadas e saídas, mais duas que temos informações. Vamos primeiro falar da chegada, porque a gente já comentou do nome dele aqui. Adam Barreiro, o paraguaio centroavante, tá muito próximo de ser já anunciado pelo Fortaleza, porque o acerto já está encaminhado, né, Caio Costa? Um centroavante chega mais um gringo, a gente vai falar muito disso aqui hoje, desses gringos do Fortaleza, mais um que chega para tentar reforçar esse ataque do Fortaleza, que no primeiro semestre não funcionou tanto. É verdade, Flávia. Aliás, o Fortaleza talvez seja a posição que o Fortaleza mais contratou, não em questão de centroavante, mas de atacantes no modo geral, desde o início do ano. O time procurando azeitar essa questão ofensiva, que ano passado foi tão eficiente em jogos até que o Fortaleza não era uma equipe que agredia tanto, mas marcava, concretizava as chances de gol e conseguia os resultados. Foi isso que levou o Fortaleza a um G4 de Campeonato Brasileiro. Mas viu, por exemplo, os seus pontas caírem de produção, Marinho, Pikachu, Breno Lopes, Moisés, que até está lesionado, mas também não faz uma grande temporada. E é o segundo centroavante a ser contratado ao longo desse ano, né? Já tinha vindo o Daverson, chega o Barreiro. É um jogador que se movimenta muito na frente. Se você traçar um paralelo com os dois centroavantes que lá estão, o Daverson e o Lucero, ele se parece muito mais com a movimentação do Lucero do que com a do Daverson. Uma média de idade que não é nenhum menino, mas também não passa lá dos 33, 34 que o Fortaleza andou trazendo. É um cara de 27, 28 anos mostrando serviço e que precisa recuperar a prestação do mercado depois de ter feito uma bela passagem pelo São Lourenço, jogador ele que ele é paraguaio, mas fez um bom trabalho no São Lourenço. Foi para o River Plate, que é um clube maior dentro da Argentina, com maior respaldo dentro do futebol sul-americano, não conseguiu se firmar no River Plate e esteve também no futebol do Oriente Médio, onde normalmente quando o cara vai bem os caras compram. Não foi o caso, retorna ao futebol sul-americano, uma aposta interessante do Fortaleza, que segue sempre procurando no mercado dos nossos vizinhos alguma alternativa. E se tem estrangeiro chegando, tem um saindo, Renato Manso. Dylan Borreiro não foi aproveitado, não teve uma boa passagem. Sérgio Papelin já tinha falado aqui ao Futebolês que estavam tentando negociar. Marcelo Paes também confirmou a possível saída. E agora já está encaminhada essa saída do Dylan Borreiro, né? O Dylan Borreiro chegou aqui, né, no Fortaleza, exatamente ali com uma expectativa muito grande de ser um jogador que vinha da MLS, um jogador jovem, que já tinha sido ali convocado pela seleção colombiana e acabou não dando certo. Eu estava dando uma olhada aqui nos meus números, eu faço as anotações, são exatos 166 minutos, 7 jogos feitos pelo Fortaleza, ele ficou fora dos 36 de 29 jogos. A última partida dele foi contra o Bucaramanga lá na Colômbia, talvez muito mais ali por uma ideia de colocar o Borreiro por ser um jogador colombiano jogando ali na sua terra natal do que qualquer outro argumento. Antes disso ele tinha jogado contra o Souza e antes contra o Ferroviário. Vários hiatos aí nessa passagem do Borreiro, que em nenhum momento, né, assim, disse a que veio. E assim, sinceramente, acho que o Fortaleza ainda consegue sair no lucro. Se a gente fizer um paralelo aqui com o Ceará, que trouxe o Lelê e vendeu para o futebol japonês, aliás, ficou com uma parte da venda, né, ali com os direitos, porque estava com um jogador emprestado aqui, a cláusula de vitrine. O Fortaleza é algo muito parecido nesse sentido. Vai vender o Borreiro por $1,5 milhão para um time da Colômbia, onde ele tem muito espaço, onde ele tem muita aceitação, o que dá quase 8 milhões, 7 milhões e meio de reais. Então acaba sendo um negócio que acaba dando certo no sentido financeiro. Fortaleza vai ter um retorno aí muito maior do que o que ele fez em campo, porque de fato não foi um jogador que agregou. É bom que se diga, a gente elogia bastante o Cifec, as contratações do Fortaleza, mas o Borreiro entra naquela lista de jogadores que vieram e não deram certo, que acabaram não rendendo em momento algum. E, obviamente, ônus e bônus de um setor que sempre trabalha bastante, mas também comete erros, e esse é, com certeza, um erro de avaliação. Ainda na gestão do Alex, ainda, né, no começo de temporada ali, mas o Borreiro realmente foi uma daquelas contratações que já se encaminhava, já se duvidava. E aí só se comprovou que realmente ele não correspondeu à altura. E o saldo da MLS do Fortaleza vai ficando baixo, né? Porque se o Rosseto teve alguma entrega no ano passado, principalmente, lembra do Luquinhas? Caio Alexandre, tanto ninguém pode esquecer, mas Luquinhas foi um Luquinhas grande fiasco e é um pepino na mão do Fortaleza ainda. No Fortaleza o Lucas Esteves também. Verdade. Do Fortaleza não rendeu no Vitória, a ponto de estar no Grêmio. Né?
O Pochettino veio muito mais pelo River, River claro. do que pelo exatamente. Austin. Isso é verdade. Exatamente. É um retorno que não dá esportivo, mas pelo menos financeiro, né? E só um detalhe, Fábio, desculpa interromper, Sim. mas o Fortaleza vai se livrando, né, dos jogadores que menos jogaram na temporada. Exatamente. Borreiro, Felipe Jonathan, Pedro Augusto, tudo estão na lista ali dos jogadores que menos menor atuaram. Jogadores que não estavam sendo Dos que estavam com mais minutos que saiu, só o Tite, né? Exatamente. Vamos continuar falando dessa salada de gringos que tem no Fortaleza. A gente sabe que virou uma verdadeira colônia sul-americana lá no PC. O futebol cearense pela primeira vez teve tantos gringos em um time só, isso todo mundo já sabe. Mas o Tricolor tá perto de ter um time inteiro apenas de gringos. Os argentinos são maioria. Brits, Ávila, Mancuso, Pochettino, Martínez, Lucero e a novidade, Herrera. Do Chile tem o Kusevich, Kervin da Venezuela, Borreiro, colombiano. São esses os 10 estrangeiros do atual elenco do Fortaleza. Pode diminuir, já que Borreiro pode pegar o beco. Ao mesmo tempo, pode aumentar, ainda que Borreiro saia. Novos jogadores virão e os estrangeiros estão sempre em alta no PC. O mercado do exterior, ele é mais forte porque no Brasil já tem uma restrição muito grande que são os 7 jogos. Né? Então, todos os jogadores que já jogaram na Série A com 7 jogos não podem mais se transferir. Quando a gente vai para exterior, não é só necessariamente estrangeiro. Isso. Pode ser estrangeiro, pode ser brasileiro. Né? Pode ser sul-americano, pode ser europeu. Então, é mais amplo, né? A tendência maior é de jogadores sul-americanos ou brasileiros que estão em outro país. A janela abre dia 10, portanto, só a partir desta data reforços poderão jogar, mas contratar já pode. Então, é ficar de olho. O Fortaleza quer e precisa reforçar o elenco. O mercado sul-americano é forte. Até aqui, são 10 os estrangeiros do elenco tricolor. Oficialmente, como a gente disse, tem 10, né? Porque a gente comentou já a possível saída do Borreiro, mas Vai não é continuar ainda com 10, confirmado. Mas o Borreiro vai sair, vai chegar o Bareiro, então realmente, Caio, não muda muito. E até o Fortaleza tinha outros na mira, né? Tipo o Echeverria, que é difícil a negociação, mas tinha mais um. Echeverria, Herrera. O Herrera, porque o Era o José Rodrigo Herrera já Herrera, tá. o volante do Platense. Exatamente. E ainda tinha O José Herrera já tá confirmado. a gente- Inclusive chegou hoje. E no que a gente negou ontem o Campuzano, né? Campuzano, Era outro volante. que- O legal é que é o seguinte, né? Primeiro, o Fortaleza só não tem goleiro estrangeiro. Todas as outras posições do campo tinha um jogador gringo colocado no time. Agora é interessante que houve um tempo que você apostar no mercado sul-americano era uma coisa de vanguarda, quase ninguém fazia no Brasil. Hoje a vanguarda é procurar até em mercados do exterior. Você começa a ver alguns europeus sem tanto espaço em maiores ligas atuando no futebol brasileiro, coisa que não acontecia antigamente. Hoje tem acontecido por conta de que, curiosamente, no momento que a economia do Brasil não vive lá grande coisa, a receita dos clubes brasileiros são muito altas, em referência até mesmo em ligas menores da Europa. O fato é que o Fortaleza trabalha muito com isso, a comissão técnica do Fortaleza se sente confortável em tendo jogadores hispânicos, vamos falar assim, a comissão maioria argentina, a técnica comissão toda técnica é toda, argentina. além de uma questão financeira que certamente boa parte deles conseguem ser mais baratos do que jogadores do mesmo nível ou até inferior dentro do futebol brasileiro. Agora, cada vez menos chega aquele estrangeiro que chegou e ganhou o nome, ganhou a posição. Estou nem falando do momento, por exemplo, do Lucero, que hoje não está grande coisa, mas o Lucero ganhou a posição. Vamos ver se o Herrera consegue fazer isso, se o Barreiro consegue fazer Mas isso. só é importante lembrar, Renato, sobre essa questão dos estrangeiros, que temos limite nas competições da CBF. Então, Série A, Copa do Nordeste, no máximo 9 por jogo, né? Então, esses 10 que a gente tem agora, no momento, teriam que ser... Alguém tem que cortar, pelo menos, de uma relação. Exatamente. Em jogos da CBF. Na Isso. Libertadores, por exemplo, Libertadores pode é jogar todo tranquilo, mundo. Exatamente.